A Bíblia, ela é incestuosa. Olá pessoal, beleza? Tudo de bom? Bom, gente, ontem eu estava navegando pela internet e dei de cara com isso. Um print, um post ateísta. E o ateu que colocou isso na internet, né, numa rede social, estava questionando a moralidade bíblica. Pois é, né, esses relativistas morais adoram dar lição de moral, vai entender, né? E ele, como você vê aí no vídeo, né, dizia que Deus, o Deus judaico-cristão, eles adoram chamar Deus dessa forma, né? Deus judaico-cristão. Aprova que pais transem com filhos. Olha que absurdo, olha que coisa imoral. Que o incesto é uma coisa imoral, isso todo religioso sabe. Todo religioso considera o incesto como um pecado, uma abominação diante de Deus. Mas agora você, ateu, que defende, né, que o incesto é uma coisa tão ruim e que Deus, logo o Deus judaico-cristão, apoia esse tipo de coisa moralmente ruim. Olha a Bíblia, gente, falando de incesto. Quem te falou que incesto é moralmente ruim? Quem disse a você que o incesto é algo imoral? É isso que eu gostaria de saber. De onde você tirou o conceito de que o incesto é algo ruim? Sabe de onde você tirou esse conceito? Da religião. Foi a religião quem determinou que incesto é algo imoral. Porque a palavra incesto, gente, ela significa simplesmente a relação sexual entre parentes próximos, pessoas consanguíneas. A palavra incesto, ela tem um cunho religioso muito forte. Ela vem do latim incestum, que significa impuro, ou seja, impureza espiritual. A pessoa que pratica o incesto, ela se torna impura, pecadora. É um conceito religioso. E o engraçado é que o ateu pega essa palavra e usa essa palavra contra a Bíblia, dizendo que a Bíblia fala de coisas imorais. E como ele sabe que é imoral? Porque a religião disse a ele que é imoral. O conceito de imoralidade da palavra incesto veio exclusivamente da religião. Mas você pode dizer também que veio da cultura. Às vezes a cultura local também considera imoral a prática do incesto. Mas geralmente a cultura local, ela está baseada na religião. Então não tem escapatória. E aquilo que Ló cometeu, que os ateus adoram usar como exemplo, nem foi pecado, nem foi um erro diante de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é como crime. Para existir crime, tem que existir uma lei proibitiva anterior. O ato criminoso tem que estar previsto em lei, porque senão não é crime. O pecado é a mesma coisa. Se não houver uma regra anterior dizendo que aquilo é pecado, aquilo não é pecado. Na época de Ló, Deus não tinha proibido o incesto. Não tinha nada escrito ali que era pecado. Portanto, aquela prática, mesmo que pareça imoral aos nossos olhos, hoje até é considerado pecado, na época não era. Tanto é que o próprio Abraão, que era tio de Ló, era casado com a própria irmã dele. Que Deus nunca falou nada para ele. Porque Deus nunca tinha proibido o ato, portanto não era pecado. E quando o ateu usa essa passagem do incesto de Ló contra a religião, ele está dando um tiro no próprio pé. Em primeiro lugar, porque não houve pecado algum por parte de Ló. E em segundo lugar, porque o ateu está assumindo que incesto é imoral. E isso é um conceito religioso. Ou seja, o cara nem sabe do que está falando. Bom, mas se o incesto não era considerado pecado e agora é, então quando ele começou a ser considerado pecado? Na verdade, foi na época da lei mosaica. A lei mosaica, lá em Levítico, capítulo 18, ela condena a prática do incesto. Aí, a partir daí, o incesto passou a ser considerado um ato imoral, um ato pecaminoso, impuro. Antes disso, não havia proibição, portanto não era pecado. E quando eu estava explicando exatamente isso para o ateu que tinha colocado esse post lá na internet, eis que me surge um outro ateu. Porque ateu é assim, né? Eles agem em bando. Você começa conversando com um e de repente tem 6, 7 pessoas conversando com você de uma vez, que vão aparecendo, não sei lá de onde, né? E vão entrando ali na conversa, no debate.
E esse outro ateu me disse o seguinte, olha o que ele escreveu aqui. Acho que o incesto passou a ser considerado algo ruim devido à alta probabilidade de deformações e doenças congênitas nos descendentes. Acho que isso explica porque o incesto não é algo moralmente bom. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Bom, para mim, isso não tem nada a ver com imoralidade. É uma questão de probabilidade. Probabilidade de você colocar no mundo uma criança com alguma anomalia genética porque você teve uma relação com um parente próximo, com uma pessoa consanguínea. Isso, claro, gera um certo risco, mas o risco não é tão grande assim como as pessoas pensam. Para que você tenha uma ideia, um casal sem nenhum parentesco tem 3% de chances de gerar um filho com alguma anomalia genética. Primos de segundo grau têm entre 4 e 5% de chances de gerar um filho com anomalias, ou seja, a diferença não é tão grande assim. E primos de primeiro grau têm entre 6 e 7% de chances de gerar uma criança com alguma anomalia genética. Portanto, é uma diferença mínima. Agora, quanto à lei, a lei não proíbe relações sexuais entre consanguíneos, entre parentes próximos. Isso não é considerado crime de acordo com o nosso Código Penal. Mas a lei proíbe o casamento, tá? Por quê? Porque isso iria gerar confusão. Imagine um pai que casa com a filha e os dois têm um bebê, né, um filho. Esse filho será o quê do pai? Será neto dele ou filho dele? Quando o pai morrer, ele vai deixar a herança para a filha dele ou para a esposa. Então isso iria gerar uma certa confusão, por isso é proibido. Mas não tem uma questão moral envolvida.